Bom dia, feliz sábado. Que bom que você está conosco aqui nessa live. Eu sei que faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, mas Deus aceita a nossa adoração, mesmo aqui, mesmo à distância. Se conecte conosco e se conecte com Deus também. Você viu que nesta manhã temos muitos jovens participando, né? Agora nós vamos ter mais jovens participando no mês de agosto. Este mês é especial e nós queremos nos envolver mais na programação da igreja, nos envolver mais nas lives. E o tema desse mês de agosto, onde os jovens vão participar bastante, pelo menos o tema dos sábados, é a cura verdadeira. Nós vivemos em uma fase que precisamos de cura. Não falo apenas da atual epidemia, mas falo também de cura espiritual, cura física, cura emocional. E neste mês de agosto vamos falar bastante sobre isso, sobre a cura. E o tema da mensagem desta manhã é quarentena forçada. É um tema que você está bem habituado a ouvir falar, quarentena, mas tem alguns detalhes importantes que nós devemos prestar atenção na quarentena forçada. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Pegue a sua Bíblia, não deixe ela aí na estante. Mesmo não estando presente aqui conosco, utilize a sua Bíblia. Sabe, tem pessoas que só abrem a Bíblia quando estão na igreja. E isso não é bom. É importante que você abra a sua Bíblia diariamente, que você estude, que você tenha uma comunhão com Deus. Mas se o caso é que você só abre a Bíblia quando está na igreja, não perca essa oportunidade, porque Deus pode falar com você também dessa maneira. Então abra a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Antes disso, vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, estamos agradecidos porque neste sábado o Senhor se encontra conosco neste culto de adoração. Senhor Deus, esta é a última oração que eu faço antes de iniciar a mensagem de hoje. O Senhor já sabe quantas vezes eu orei e como eu preciso do Senhor e do Teu Santo Espírito aqui comigo. Esteja conosco, nos ajude a entender a Tua Santa Palavra, nos dê a interpretação correta, nos ajude a fixar na nossa mente o que aprendermos aqui e principalmente aplicar na nossa vida. Isso nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Mateus 24, no verso 1. Nós temos aqui uma narrativa muito interessante. E uma narrativa que eu espero que deixe você instigado, que te deixe curioso. Vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Jesus já conhecia o templo. Ele tinha nascido ali como judeu, e todo judeu conhecia muito bem o templo. Afinal de contas, o templo era um motivo de orgulho nacional. O templo era a maior construção dos judeus, e eu digo que era a maior construção, a mais gloriosa edificação do mundo na época. Afinal de contas, o templo tinha sido planejado por Deus. O templo da época de Jesus não era o primeiro templo construído pelo povo de Israel. O primeiro templo foi construído por Salomão, e o segundo templo foi uma reconstrução deste templo de Salomão que tinha sido destruído. Mas ele também era uma edificação muito gloriosa, muito majestosa, e os israelitas tinham muito orgulho desse templo. Então, obviamente, Jesus com certeza conhecia esse templo. Jesus também se admirava daquela grande obra. Flávio Joséfo, um historiador que narra muito a história dos judeus, diz que as paredes de pedra do templo se assemelhavam a grandes montanhas cobertas de neve. Imagina como isso devia ser lindo. E na cabeça de um judeu ainda, pensar que Deus, o Deus do universo, estava ali naquele templo com eles, era motivo de muito orgulho. E os discípulos, quando falaram isso para Jesus, eles não estavam dizendo: olha Jesus, como esse templo é bonito, vamos te apresentar este templo. Não era isso. Eles estavam querendo mostrar para Jesus, conversar com ele sobre a grandiosidade do templo. Jesus já conhecia, mas eles queriam conversar sobre isso, porque afinal de contas era o maior motivo de orgulho de um judeu, este templo.
E eu paro para pensar aqui, será que na nossa vida nós também temos alguma coisa que é um grande motivo de orgulho? Talvez o seu grande motivo de orgulho seja a sua profissão, talvez você seja uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, e isso seja algo muito bom para você, algo que você gosta de falar, de conversar sobre isso. Talvez você se orgulhe da sua inteligência, da sua capacidade intelectual. Algumas pessoas têm um dom, elas leem a Bíblia, decoram os versos e elas dão estudos bíblicos muito bem. Isso pode ser motivo de orgulho para uma pessoa. A sua liberdade, inclusive, também pode ser um motivo de orgulho. Só o fato de você não estar preso a nada. Tem gente que diz, eu sou livre, eu não vou em igreja nenhuma, eu não preciso disso. Talvez isso seja um orgulho também. Enfim, nós temos vários motivos, várias questões que podem nos levar ao orgulho. E os judeus, naquela época, tinham um templo. Mas será que nosso orgulho tem sido algo saudável? Será que isso nos traz coisas boas ou isso nos traz coisas más? Nós vamos ver que o orgulho dos judeus não era bom, porque ele estava baseado puramente num edifício e não numa prática que devia vir do coração deles. Os judeus naquela época se apegavam muito ao formalismo, se apegavam muito às construções do templo, mas a prática mesmo, que deveria ser feito ali no templo, era de certa forma ignorado na essência. Bom, este templo era grandioso, mas a resposta de Jesus a essa questão que eles trouxeram, a essa conversa, foi muito diferente do que eles esperavam. Vamos lá, verso 2 de Mateus 24. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nossa, que balde de água fria! Eles esperavam a melhor resposta de todas, afinal, Jesus era um judeu e Jesus, mais do que todos ali, amava a nação. Mais do que todos ali, Jesus amava o templo. Afinal de contas, Jesus também, ele esteve na construção do templo, não como um ser humano carnal, mas como Deus. Ele viu todo aquele processo. Mas a resposta de Jesus foi de uma forma um pouco rude, nós podemos achar. E sabe, a melhor forma de estudar a Bíblia não é você pegar 3 capítulos da Bíblia por dia e ler. 3 hoje, 3 amanhã, 3 depois de amanhã, e no final do ano eu li a Bíblia inteira. Por quê? Muitas vezes algumas pessoas fazem isso, mas elas querem, na verdade, dizer que leram a Bíblia várias vezes, que fizeram muitos anos bíblicos. Tudo bem, é válido se essa é a sua intenção. Mas se você quer ler a Bíblia para conhecer melhor a Deus, para aprender a ouvir melhor a voz dEle e para se relacionar com Deus, não é assim que você deve ler. Você deve ler poucos versos, meditando neles, tentando aplicá-los na sua vida. Você vai perceber que se você ler assim a Bíblia, a sua vida vai mudar de fato. Se você continuar lendo a Bíblia 3 capítulos por dia, só por conhecimento, para fixar alguma coisa, poder dizer que tem conhecimento da Bíblia, que já fez ano bíblico, você sim vai ter muito conhecimento, mas pode ser que a sua vida não seja transformada, assim como os fariseus tinham muito conhecimento na época de Jesus, mas não tinham a vida transformada. E quando nós falamos de histórias na Bíblia, qual a maneira certa de você ler uma história? Você pode ler uma história se colocando no lugar dos personagens. Isso é muito legal porque você vive a história, você entra dentro dela. E se você não quer ficar contaminado, de certa forma, com a visão de um ou de outro personagem, você pode escolher se colocar como um terceiro. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu e você somos uma pessoa, somos 2 pessoas e estávamos conversando, assentados no templo, bem nesse dia que Jesus e os discípulos tiveram essa conversa. E por alguns segundos a nossa conversa acabou, ficamos em silêncio e vimos Jesus passando com os discípulos. E os discípulos fazem aqueles comentários sobre como era maravilhoso o templo. E então nós ouvimos Jesus dando a resposta: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não seja derribada. Nossa,
eu ficaria pensando, e esses homens ainda seguem Jesus? Mas Jesus, por que ele não falou realmente, meus queridos discípulos, esse templo é muito grandioso, é muito lindo, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que é um pouco desagradável, mas eu preciso falar para vocês, preciso que vocês prestem atenção. Olha, esse templo vai ser destruído, mas não foi assim que Jesus falou. Sabe, às vezes Deus realmente precisa fazer uma intervenção radical na nossa vida. Às vezes, Deus não é só aquela brisa suave que o profeta Elias experimentou, que o profeta Elias viu. Às vezes, Deus tem que ser o fogo consumidor que o escritor de Hebreus se refere. Mas não é porque ele quer se vingar, porque ele precisa ser mau. Não é isso. É porque ele precisa intervir na nossa vida e dizer de uma forma mais firme o que nós precisamos saber. Porque, veja só, os discípulos mesmo, ouvindo Jesus falando por parábolas, por formas mais suaves, muitas vezes não entendiam. Imagina se Jesus falasse de uma forma mais indireta sobre uma coisa muito grandiosa que iria acontecer. De uma forma indireta, aí que eles não entenderiam. Afinal de contas, Jesus estava dizendo aqui que o templo seria destruído. Isso era uma coisa muito grave e era muito importante que os discípulos entendessem isso. E Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe qual vai ser a nossa reação a uma brisa suave e também a nossa reação ao fogo consumidor. Continuando aqui, depois que Jesus falou isso, claro que os discípulos ficaram intrigados. Mas como assim? Não vai ficar pedra sobre pedra? E lendo aqui no verso 3, temos a continuidade da história. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? Quando que o templo vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinal haverá da tua vinda, da volta de Jesus em glória e da consumação do século? Que para eles, consumação do século era exatamente o fim do mundo. Você vê que os discípulos realmente não entenderam o que Jesus tinha falado. Ele disse claramente, o templo vai ser destruído. Mas lendo essa passagem aqui, eu imagino que eles pensaram, bom, o templo pode ser realmente destruído, mas vai ser destruído quando Jesus voltar em glória e este mundo for consumido e vier a nova terra. Porque, afinal de contas, o profeta Isaías tinha falado muito sobre a nova terra, sobre um novo lar dos seres humanos. Então, eles devem ter pensado isso, né? Bom, o templo vai ser destruído, mas com a vinda em glória de Deus, de Jesus. Mas Jesus não estava falando disso. Estava falando que quando ele disse que o templo seria destruído, o templo seria destruído mesmo. Quando ele voltasse, seria um acontecimento diferente disso. Tanto é que Jesus ainda não voltou, mas o templo... Mas você sabe o que existe hoje em dia no lugar do templo de Jerusalém? Existe uma edificação lá, um edifício, e não é o templo de Jerusalém, não é um templo judaico, não é uma igreja, é o domo da rocha muito grandes nesse lugar. Por quê? Os judeus, que eles não podem mais fazer por não existir mais um templo. Tanto já. E, inclusive, também, eu estava assistindo um documentário esses tempos, teve um homem que foi preso porque ele tentou explodir o domo da rocha para construir um terceiro templo. Para você ver como existe uma rivalidade muito grande acerca deste local. E Jesus disse isso e se cumpriu. O templo será destruído e o templo foi realmente destruído. E ele respondeu a pergunta dos discípulos, quando eles não haviam entendido exatamente a questão, ele explicou primeiro que sinais haveriam da vinda dele, nos versos 4 ao 14 aqui de Mateus 24, e em seguida, a partir do verso 15, Jesus fala sobre a destruição do templo. E é nisso que nós vamos nos focar nesta manhã. Vamos ler aqui a partir do verso 15, então. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas, espera aí,
o que seria esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel? Nós vemos aqui, resumidamente, que Jesus falou: quando acontecer tal evento, quando vocês tiverem este sinal específico, fujam. Nós vamos continuar lendo os versos seguintes, verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, quem ouviu a Jesus deveria se preparar para que quando acontecesse esse sinal específico, essas pessoas deveriam fugir. Existem muitas explicações a respeito de que sinal é este. Eu poderia demorar aqui alguns minutos voltando no profeta Daniel, que Jesus citou. Ele falou, o profeta Daniel falou desse abominável da desolação. E fazer um estudo mais específico sobre isso. Mas nós perderíamos algum tempo, demoraríamos, e eu tenho uma explicação bem breve para você. Se você quiser pesquisar mais, você pode ir em Daniel 9, verso 27, que é esse verso que Jesus se refere. Também temos Daniel 11, 31 e Daniel 11, verso 13, se eu não me engano. São os 3 versos, 3 passagens, onde Daniel cita esse abominável da desolação. Mas para nós entendermos mais rapidamente o que isso significa, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21. O que acontece? Essa narrativa, esse acontecimento, é relatado por 3 discípulos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 contam a mesma história. E o legal é que cada um conta de uma forma. Então, a forma que Lucas conta essa história deixa tudo mais claro. Vamos ler a partir do verso 20. Então, Lucas está repetindo a mesma história, está contando da conversa que Jesus teve com os discípulos a respeito do templo. E aqui no verso 20, ele diz o que Jesus falou. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Você percebeu aqui o que significa o abominável da desolação? Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, esse é o sinal. Sabei que está próxima a devastação, então fujam. Abominável da desolação, então, comparando o capítulo 24 de Mateus com o 21 de Lucas, claramente é a invasão de Jerusalém, a destruição, mais especificamente o cerco de Jerusalém. E de fato, isso aconteceu. Jerusalém foi destruída. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém e o templo foram tomados pelos romanos e eles destruíram o templo. E por que isso aconteceu? Resumidamente, nós podemos dizer que isso aconteceu porque Israel rejeitou a Jesus como seu Salvador. Israel não quis tê-lo como grande Redentor, não reconheceu o Cristo quando ele veio. E agora, Deus estava mostrando para o mundo que o Evangelho seria espalhado a todas as nações, aos gentios também. E Israel não seria mais o povo único, exclusivo dele. Agora, a salvação está aberta a todas as pessoas. E por isso, após essa rejeição do povo a Jesus Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído. Mas antes dessa destruição do templo, houve uma espécie de quarentena forçada. Por que teve essa quarentena forçada? O que aconteceu foi que, antes da destruição, os judeus, a cidade de Jerusalém ficou cercada pelo exército romano e as pessoas tinham necessidades, eles precisavam fazer coisas fora da cidade, mas não podiam, eles estavam limitados aos muros da cidade de Jerusalém. E eu comparo isso com uma quarentena, porque a nossa quarentena atual nos limita muito, não é? Muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa na cidade, mas algumas pessoas ficam com medo de sair, outras têm que sair mesmo assim, mas mesmo saindo, tentando viver a nossa vida normalmente, nós temos muitas limitações.
E o povo de Israel, naquela época, também teve muitas limitações. Inclusive, eles passaram por situações muito complicadas. Há relatos na história de que mães mataram os seus próprios filhos por causa da fome. Mas não foi porque elas tiveram pena dos filhos, porque elas pensaram, eu não vou aguentar ver meu filho sofrendo aqui de fome. Não foi por isso. Elas mataram os filhos para se alimentarem deles, tamanha a fome e as necessidades que o povo passou durante esse cerco. Este, para mim, é o pior exemplo de todos. Existem mais situações que aconteceram, mas só esta já te ajuda a entender como foi terrível essa situação. E por que isso aconteceu justamente com o povo de Deus? E por que esse tipo de situação, essas espécies de quarentenas, situações que nos limitam na vida, acontecem conosco hoje? Nós vivemos uma quarentena agora, mas também vivemos outras espécies de quarentenas, outras espécies de epidemias. Não só coronavírus, temos doenças que se alastram pelo mundo. O câncer é um exemplo dessas doenças. Temos prejuízos financeiros, prejuízos econômicos, emocionais. A vida humana é cheia de sofrimento e cheia de injustiça. Por mais feliz que eu seja, por mais feliz que você seja, nós temos que reconhecer isso. Que a felicidade pode durar muito, mas uma hora alguma coisa vai acontecer que vai nos deixar tristes, vai nos deixar limitados. E o sofrimento humano basicamente vem por causa do pecado. É uma consequência inevitável. Muitas vezes nós queremos culpar a Deus, ficamos revoltados, mas pense que isso não é culpa de Deus. No próximo sábado, inclusive, o tema vai ser a respeito do sofrimento humano. Então, se você quer entender melhor isso, se você quer ter um relacionamento com Deus, mas baseado na verdade e não em achismos, não perca o culto do sábado que vem. Por que eu digo isso baseado na verdade e não em achismos? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos revoltam, acontecem injustiças, e nós ficamos achando que isso é culpa de Deus. Nós dizemos que Deus é o causador de tudo isso. E, em última instância, até podemos dizer que se Deus não causou esse sofrimento diretamente, Ele não impediu. Então a gente se revolta com Deus mesmo. Mas será que é bem assim? Será que é esta a verdade? Ou não tem alguma outra verdade que nós estamos não sabendo, ou então estamos evitando de saber a propósito, porque queremos ficar revoltados com Deus? No próximo sábado você vai entender melhor isso. Mas, de fato, há muitas injustiças e nós não vamos entender todos os detalhes a respeito disso aqui nessa terra. Mas nós podemos ter certeza de que Deus, Ele pode usar o nosso sofrimento, pode usar estas injustiças para nos trazer para mais perto dEle. Não é que Ele cause tudo isso, mas Ele pode usar tudo isso para nos trazer para mais perto dEle. Mas por que Deus usa o sofrimento, Deus usa essas catástrofes, essas tragédias para nos trazer para mais perto dEle? Isso acontece porque nós simplesmente, muitas vezes, e a maioria das pessoas, só aceita ouvir a voz de Deus, só aceita falar com Deus quando estamos sofrendo. Já reparou isso? Eu estava pensando nisso esses tempos. Nossa, quando a gente tem uma dificuldade na vida, vamos correndo para Deus. Primeira coisa que a gente pensa, eu vou orar, vou pedir oração para os irmãos, vou pedir a força divina para me ajudar nessa situação. E, inevitavelmente, a gente abre mais o coração ao Senhor. Só que quando estamos felizes, parece que nós não precisamos de ajuda de ninguém. Parece que nós somos livres, independentes, autossuficientes. E isso acaba nos afastando de Deus. Essa situação é como, sabe aquele amigo, que todo mundo tem um amigo assim, que só te procura quando ele está precisando de ajuda? A gente pode ficar até meio chateado. Poxa, essa pessoa só me procura quando ela está precisando de alguma coisa de mim. Ela sabe que eu consigo ajudá-la, então ela vem me procurar só para isso. E é mais ou menos assim com Deus. Muitas pessoas, infelizmente, só o procuram quando estão precisando de alguma coisa dele. Às vezes a pessoa só procura Deus
quando está precisando de um milagre. Mas Deus é aquele amigo que aceita. Ele não é um amigo que fala, ah, não, você está me procurando só porque você precisa, não vou te ajudar, não vou fazer nada. Não, Ele aceita. Ele agarra essa oportunidade que você dá a Ele de se aproximar e te ajuda. E Ele faz tudo para que você continue, que você permaneça, que quando esse sofrimento todo passar, você continue com Ele. Ele não se chateia com isso. Mas mesmo assim, a gente ainda pode reclamar que toda vez que estamos com Deus, nós estamos sofrendo alguma coisa. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Já ouvi uma pessoa uma vez falar que eu me converti a Deus, estou vivendo minha vida corretamente, retamente, mas parece que agora as coisas pioraram. Quando eu não estava com Deus, minha vida não tinha tantas dificuldades. Agora que eu estou com Deus, parece que está tudo muito difícil. De fato, a vida vai ter sofrimentos, não tem como evitar isso. Só que Deus não traz o sofrimento. Espere essa fase passar, espere essa quarentena passar. A fase feliz vai vir também, a fase de tranquilidade vem, mas você precisa continuar com Deus. Se você abandonar ao Senhor na bonança, na alegria, você vai ser esse tipo de pessoa que vai dizer o resto da vida: quando eu estou com Deus, dá tudo errado. Mas dá tudo errado porque quando você está bem, você abandona ao Senhor. Bom, a nossa história com o sofrimento, com essas situações de dificuldades, de limitações, é muito semelhante à ilustração de duas crianças que estão perdidas na floresta. E a mãe vê os dois filhos de longe e ela quer ajudá-los, só que por algum motivo ela não pode ir lá onde eles estão e orientá-los. Olha, filhos, sigam este caminho. Ela não pode fazer isso. Então, o que ela faz? Ela grita de onde ela está. Ela fala para os filhos: filhos, vão para a direita, vão para a esquerda, vão aqui, ali. E ela vai orientando os filhos. E essas duas crianças que estão na floresta somos nós, somos os humanos. Nós somos como crianças perto de Deus. Deus está lá do alto, vendo tudo o que acontece. Deus está aqui conosco, vendo tudo o que acontece. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, Ele pode nos direcionar exatamente pelo caminho onde nós vamos chegar à salvação, à felicidade, à vida plena. Só que nós somos duas crianças perdidas na floresta. E muitas vezes o som da mãe gritando, o som de Deus falando, se confunde com os outros sons da mata, dos animais, do vento, e nós ficamos confusos sem entender. E Deus, Ele continua gritando, Deus continua falando. O que nós precisamos fazer é focar em ouvir a voz dEle e não deixar que outras coisas nos distraiam no caminho. Deus está nos falando: filho, eu sei que você não consegue enxergar tudo. Você é uma criança perto de mim. Você não tem conhecimento de todas as coisas. Você não conhece o futuro. Mas eu sei o caminho. Não desista. Não se entregue. Não abandone a minha voz. Não deixe de me ouvir. Não fique chateado comigo por causa das dificuldades que você tem passado. Não fique chateado comigo se essa quarentena está te dificultando, se ela está te trazendo prejuízos emocionais, se você está tendo dificuldades financeiras, se você está tendo dificuldades psicológicas. Não se chateie comigo. Deus te diz hoje que Ele também sofre com o seu sofrimento. Deus se alegra com a sua alegria, com o nosso prazer. E Deus busca nos encaminhar ao caminho que vai levar à felicidade e à vida plena. Mas se nós ficarmos nos distraindo, ouvindo outras vozes, ouvindo até mesmo o nosso próprio coração dizendo: será que essa voz é de Deus mesmo? Nós vamos nos perder no meio da floresta. E há algo lá na frente que só Deus enxerga. Só Deus enxerga o nosso futuro. Inclusive, nessa quarentena que nós estamos vivendo atualmente, há algo lá na frente que Deus está enxergando, que nós não vemos, que nós não sabemos, mas Deus usa isso para o nosso bem.
Eu fico aqui pensando que muitas pessoas dizem: mas eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de orar mais, eu tenho que fazer tudo correndo, eu saio muito cedo de casa, volto tarde. E agora nessa quarentena, muitas dessas pessoas não podem falar mais que não tem tempo. Muitas pessoas estão trabalhando de casa, não tem que pegar trânsito, perder tanto tempo gastando com outras coisas. E olha só, talvez isso seja um recado de Deus. A oportunidade que você precisava, eu estou te dando, meu filho. Está aqui a sua oportunidade. Agora você tem mais tempo para estudar a Bíblia e para orar. E a oração também é importante. Às vezes a pessoa pode dizer: mas eu não tenho um lugar para orar, eu trabalho fora, eu volto tarde, não consigo. Se você está ficando mais em casa agora, você tem um lugar para orar. Deus está te dando uma grande oportunidade de voltar a se relacionar melhor com Ele. Não vamos perder essa oportunidade, porque Deus vê lá na frente, eu não vejo. Eu só sei que eu tenho que me agarrar às oportunidades e às chances que Deus me dá. Mas sabe, teve um grupo de pessoas que não sofreu como as outras durante esse cerco da cidade de Jerusalém antes dela ser destruída. Houveram pessoas que conseguiram evitar o maior sofrimento de todos, que foi a invasão dos romanos. E esse grupo de pessoas que se salvou nessa quarentena forçada do povo de Israel foram os cristãos. Por que os cristãos se salvaram? Porque eles ouviram as palavras de Jesus. Por mais que os discípulos não tenham entendido completamente, na época que Jesus falou que o templo seria destruído, mais para frente o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles começaram a se lembrar do que Jesus falava e ter uma completa compreensão do que ele quis dizer, do que ele queria dizer. E essas pessoas que ouviram a Jesus, elas se salvaram do cerco. Por que essas pessoas se salvaram do cerco? Bom, na verdade, esse cerco teve duas fases. Essa situação em que os romanos cercaram a cidade e impediram qualquer pessoa de sair de dentro dela. Primeiro, os romanos liderados por Séstio fizeram o cerco e ninguém podia sair da cidade. Eu acredito que nesse momento, me colocando no lugar dos personagens na história, os cristãos tenham pensado: peraí, Jesus falou sobre isso, inclusive Lucas escreveu sobre isso. Lucas 21:20 diz: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nesse cerco de Séstio, ninguém conseguia sair. Então eu imagino que, se eu fosse uma cristã da época, eu ficaria pensando: poxa, mas que profecia, viu? Mas que orientação de Deus foi essa? Orientação pela metade, porque Jesus disse que quando tivesse o cerco era para nós sairmos, mas é impossível sair daqui. Será que teve algum cristão que tentou fugir? Pode ser? Mas eu tenho certeza que eu ficaria indignada. Eu diria: mas como Jesus fala isso? Se agora Ele nos colocou aqui, estamos numa situação impossível, não tem como sair desse cerco. Mas a providência de Deus está em todas as situações. E, misteriosamente, sem um motivo aparente, Séstio interrompeu este cerco. Simplesmente, esse cerco acabou. Ele retirou as suas tropas num dia e liberaram a cidade. Esta era a grande chance que os cristãos tinham. E eles agarraram essa oportunidade. E eles obedeceram à orientação de Jesus. O que eles fizeram? Saíram correndo da cidade. Eles saíram daquele lugar, porque, como Jesus havia dito, Jerusalém seria devastada. Agora, os judeus que não acreditavam em Jesus, que diziam que ele não era o Messias, que diziam que a palavra dele não se cumpriria, permaneceram na cidade. Afinal de contas, eles achavam que ainda tinham a proteção divina. Eles eram arrogantes e orgulhosos e diziam: este templo nunca será destruído,
Nós temos Deus conosco, só que nas atitudes deles, no coração deles, Deus não estava mais. Deus já havia se retirado, só que eles não percebiam isso. Será que hoje as nossas atitudes, os nossos comportamentos não demonstram que nós não temos muito Deus dentro de nós? Não temos mais o Espírito Santo conosco? Será que você tem tido atitudes que um cristão deva ter? Muitas vezes a gente se baseia em formalismos, assim como os judeus. Porque eu vou na igreja, porque eu participo, eu estou bem. E realmente é muito confortante eu dizer isso. E para as outras pessoas também as pessoas veem um outro participando, vê sempre presente e acham que está tudo bem. Mas isso não importa o que você tenha exteriormente, importa o que está no teu coração, importa a tua intenção de fazer a vontade de Deus. E os judeus não tinham mais a Jesus no coração, não tinham ao Messias no coração e nem a Deus. Por isso que eles não ouviram a Jesus e por isso que os judeus foram destruídos junto com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Depois que os cristãos, aproveitando a oportunidade que Jesus deu, saíram da cidade, um tempo depois o exército romano voltou, algo que os judeus não esperavam que acontecesse. Voltou agora sob a liderança de Tito, e Tito estava disposto a tomar a cidade. E de fato, foi isso que Tito fez. Ele tomou a cidade, matou os cristãos, e a história conta que Tito, o líder dos romanos, viu aquele templo, aquela magnífica construção, e ele não queria destruir o templo. Olha só como a providência de Deus age. Jesus havia dito, o templo vai ser destruído, mas Tito não queria que isso acontecesse. Ele viu aquele templo tão magnífico, tão lindo, tão maravilhoso, e ele falou, não, isso não pode acontecer, vamos deixar aí. Talvez ele tenha pensado, posso usar esse templo para os meus deuses pagãos. Ele não queria destruir, mas os soldados romanos ficaram tão irritados com as estratégias dos soldados judeus que tacaram fogo no templo e desobedeceram ao seu líder. E o templo, assim como Jesus havia predito, foi destruído. Hoje em dia, nós vemos sofrimento, nós vemos injustiça, nós vemos quarentenas e situações das mais variadas possíveis ainda hoje. E com pessoas que são cristãs também. Isso não acontece só com uma classe de pessoas, isso envolve todas as pessoas. Mas nós sabemos que Jesus avisou que isso iria acontecer. Jesus já nos alertou a respeito disso. E tem uma passagem aqui no livro Eventos Finais, na página 24, que é surpreendente. Eventos Finais 24 diz o seguinte: nas últimas cenas da história terrestre, grave isso, últimas cenas, graçará a guerra. Graçará significa vai aumentar a quantidade. Haverá epidemias. Estamos passando por uma, mas epidemias no plural, vai ter mais de uma. E realmente já teve mais de uma. Haverá pragas. Eu lembrei de uma praga aqui, você se lembra também? A praga de gafanhotos que está tendo atualmente? Pragas e fomes. Fomes também estão acontecendo. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo. Me lembrei de uma situação também em que o fogo esteve destruindo lá no norte da América. E também propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Inundações no Brasil nós temos muitas vezes, infelizmente. E o que a escritora inspirada diz: deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Jesus já previu que tudo isso iria acontecer. Assim como uma vez Jesus disse que o templo de Jerusalém seria destruído, hoje Jesus também nos diz que essas coisas já iriam acontecer mesmo. Então nós não temos que ficar apenas nos lamentando, achando ruim que tanto sofrimento e injustiça aconteça. Nós temos que ouvir a Jesus
e aceitarmos a salvação dele. Muitas quarentenas virão, males sempre existirão, mas nós podemos escolher aprender com essas coisas, aprender com o sofrimento e não ser pegos de surpresa, assim como os cristãos não foram pegos de surpresa. Eles sabiam o que iria acontecer, eles agiram como Jesus disse e eles foram salvos. Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós estamos agindo como Jesus nos orientou? Nós seremos salvos? Não adianta ter conhecimento. Conhecimento em si não salva se você não utiliza ele para a sua salvação. Sabe, o ouro, ele é provado pelo fogo. É uma ilustração que todos nós conhecemos bem. Coloque o ouro no fogo e vão ser removidas as impurezas que tem nesse metal precioso. E assim deve ser nós também. Nós, para Deus, somos como joias preciosas. E muitas vezes Deus tem que usar o fogo para nos purificar, tem que usar o sofrimento, as dificuldades da vida, as quarentenas, para nos purificar. E eu me lembro uma época que eu queria muito que Deus transformasse o meu coração. Eu pedia a Ele, Senhor, transforma o meu coração. Não transforme só a minha vida, porque eu sei que se o Senhor transformar o meu coração, a minha vontade vai ser outra, a minha vontade vai ser te servir e não servir a mim mesma. E algumas vezes eu fui em acampamentos dos desbravadores e eu participava do fogo do conselho. Você sabe o que é isso? Fogo do conselho é uma fogueira bem grande que é feita e em volta as pessoas se sentam à noite para se aquecer nessa fogueira e geralmente a gente conversa ali sobre questões da Bíblia, sobre Deus e aprendemos mais sobre isso. E me lembro exatamente de um dia que eu estava no fogo do conselho e eu havia pedido muito a Deus, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu coração. E eu estava ali sentada e eu me imaginei dentro daquele fogo, uma imaginação apenas. Me imaginei ali, ajoelhada e Deus me purificando naquele fogo. E depois disso, algumas vezes eu ia orar e eu imaginava a mesma coisa. Eu sabia que viriam dificuldades pela escolha que eu havia feito de servir a Deus e de me entregar totalmente a Ele. Eu sabia que viriam dificuldades. Mas eu falei, Senhor, use essas dificuldades, use este fogo que eu já estou vendo que vai vir para transformar o meu coração. Que isso não seja à toa. E agora, Deus também te dá a oportunidade para aproveitar essa situação difícil, para aproveitar essa quarentena, para aproveitar as dificuldades e se voltar a Ele e ser purificado assim como o ouro é purificado no fogo. Por que você também não decide, por que você também não fala a Deus, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, utilize essa situação difícil, complicada da minha vida para que eu seja uma nova pessoa. Você vai sofrer, meu irmão, minha irmã, tenha certeza disso. Não tem como evitar o sofrimento aqui nessa terra. Uma hora ou outra você vai ter um sofrimento. Não vai ser fácil. Vai ter muitas dificuldades. Vai ter horas que você vai falar para Deus, mas Senhor, eu larguei tudo. Eu larguei todas as oportunidades que eu tinha na vida para te servir. E eu estou aqui sofrendo. E não é um sofrimento normal. Parece que é uma perseguição. Parece que o seu inimigo está me cercando de todos os lados. E de fato, isso vai acontecer. Eu não estou te chamando para ser totalmente feliz nessa terra, para ser a pessoa mais feliz, alegre, que viva em êxtase. Não, eu estou te chamando para ter paz. É isso que Deus te oferece. Paz, vida plena e abundante. Uma vida plena e abundante não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida que sabe passar pelo sofrimento e se aproveitar dele para crescer. Eu sempre falo ao Senhor, Senhor Deus, eu estou numa situação difícil agora, mas então me ajude a correr como um maratonista e subir mais e mais degraus na vida espiritual, porque eu sei que nessa dificuldade a minha vida espiritual pode crescer muito mais. E eu te garanto, meu irmão e minha irmã, que o seu sofrimento, que a sua dificuldade é a oportunidade que você tem de ser uma pessoa mais próxima de Jesus. Tenho certeza absoluta disso. Tenha essa convicção também no seu coração, porque esta é a verdade. Não aproveite o sofrimento apenas para se lamentar,
para ficar só desabafando com outras pessoas, dizendo que sua vida não é boa, sua vida não é fácil. Aproveite o sofrimento para crescer. Escolha confiar absolutamente em Jesus. Escolha acreditar nas promessas dele. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você consegue entender, compreender a profundidade desse verso? Jesus fala: você vai ter dificuldade, mas fique animado, fique feliz. Mas Jesus não fala porque você vai vencer o mundo, porque você vai vencer as dificuldades. Ele fala: tende bom ânimo, fique feliz, porque eu venci. Como assim? Jesus venceu, mas eu quero vencer. Eu quero ter sucesso na vida. Jesus venceu, ok, mas e eu? O que Jesus quer dizer é que não é você que vai precisar vencer, se esforçar, lutar para vencer o pecado, lutar para vencer o inimigo, lutar para vencer as suas fraquezas e imperfeições. Ele vai lutar por você. Ele vai te dar toda a capacidade para vencer o mundo. Por isso ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não precisa morrer numa cruz, meu irmão e minha irmã. Você só precisa aceitar a morte de Jesus na cruz e o resto ele vai fazer. Mas o que significa aceitar isso? O que significa aceitar de fato a morte de Jesus na cruz para nos salvar? Significa orar, ter um relacionamento com Jesus e estudar a Bíblia para conhecer a vontade dele. Mas não é orar de qualquer jeito. Orar de verdade, com sinceridade. Orar conversando com Deus. Não é: Senhor meu Deus, obrigada por este dia, ajude-me no meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de oração que Deus te chama para fazer. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Ele quer que você converse com Ele. Senhor Deus, bom dia. Eu acabei de acordar, estou com preguiça de falar agora, mas eu sei que eu preciso conversar com o Senhor para ter um bom relacionamento contigo. Então, aqui estou, fale comigo, Senhor. Conte para Deus, conte para Jesus a sua vida, o que está acontecendo. É esse o tipo de oração que vai te levar a ter um relacionamento com Ele. E ler a Bíblia também não é ler a Bíblia, como eu falei, ler 3 capítulos por dia, marca um X no ano bíblico e pronto, acabou. Não, você tem que ler devagar, você tem que ler para aprender. E outra coisa, leia acreditando. Quantas vezes eu já li a Bíblia e falei: ah não é possível isso. Jesus está brincando aqui. Não é verdade. Esse verso mesmo, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, era um verso um pouco estranho para mim, porque eu não conseguia ter ânimo tendo aflições. E há pouco tempo atrás eu aprendi isso. Se você aprendeu, sinta-se muito privilegiado, porque você aprendeu uma grande lição na vida. Ter bom ânimo em meio ao sofrimento e aflição é possível, mas eu vou conseguir isso apenas se eu ler a Bíblia acreditando nela. Talvez você diga: eu espero que Deus transforme a minha vida, mas você não busca a Deus em oração, você não busca a Deus no estudo da Bíblia. Você não vai ter o seu coração transformado enquanto não procurar a Deus de fato. Que nós possamos entender que as quarentenas da vida, elas vêm, elas são inevitáveis, mas que essas quarentenas, que essas dificuldades nos levem para mais perto de Deus. Nesse momento, a Patrícia vai cantar uma música e eu quero que você preste bastante atenção na mensagem e que Deus fale com você através dessa mensagem de hoje.
mundo como está. O amor só ilusão. O sentimento da maldade ninguém pode controlar. A natureza grita o final da criação. Os sinais nos alertam que o dia perto está. Junto nas nuvens se verá o brilho do meu Salvador, com anjos mil ao seu redor. Virá buscar-me, meu Senhor, pronto virá meu bom pastor. A esse mundo vai voltar e me dará eterna paz. Vejo o mundo como está. O amor só ilusão. O sentimento da maldade, oh, ninguém pode controlar. A natureza grita o final da criação. Os sinais nos alertam que o dia perto está. Sei que medo não devo ter, porque meu Deus ao meu lado está. Nele há esperança pra viver. Vamos juntos a este lar de amor. Junto nas nuvens se verá o brilho do meu Salvador, com anjos mil ao seu redor. Virá buscar-me, meu Senhor, pronto virá meu bom pastor. A esse mundo vai voltar e me dará eterna paz. Junto nas nuvens se verá o brilho do meu Salvador, com anjos mil ao seu redor. Virá buscar-me, meu Senhor, pronto virá meu bom pastor. A esse mundo vai voltar e me dará eterna Algumas pessoas não dizem isso, mas muitas vezes esperam um milagre para se voltar a Deus. Tem gente que se afastou dos caminhos do Senhor e vive a vida normalmente, não faz mal a ninguém, como dizem, mas espera ainda um milagre para se voltar a Deus. Infelizmente, nós vemos que às vezes o milagre que você espera pode ser uma tragédia. Às vezes não é um milagre que vai te fazer voltar. Às vezes é uma tragédia que vai te fazer voltar. Deus não quer que isso aconteça com você. Deus não vai te enviar uma tragédia. Mas se isso acontecer, e se você abrir seu coração a Deus só nesse momento, Ele vai usar essa tragédia para te trazer de volta para Ele. Então não espere, meu irmão, um milagre, algum grande acontecimento para você se voltar a Deus. Volte agora. Tem gente que fica 10, 20 anos esperando acontecer alguma coisa, esperando o coração mudar para de fato buscar a Deus. E eu não falo de pessoas que estão fora da igreja, eu falo de pessoas que estão dentro da igreja também. Tem gente que está dentro da igreja achando que está fazendo
tudo certo, e de fato, formalismos estão todos certos. Mas quando chega em casa, não consegue ficar 5 minutos de joelho falando com Deus. Ou então não consegue ficar 5 minutos sentado falando com Deus. Não tem assunto. Às vezes a pessoa consegue falar pouquinho com Deus e ler a Bíblia daquela forma que eu falei, para marcar um X no ano bíblico. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se volte de verdade a Ele. Não importa a sua religião, não importa a sua igreja, não importa se você está dentro ou fora dela. Deus quer que você o busque. E Ele vai usar todas as oportunidades que tiver para que isso aconteça, porque Ele te ama. Algumas pessoas dizem também, eu não preciso ter uma igreja para ter Deus. Ok, mas você não vai à igreja? Mas então leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, que é a carta de amor do Senhor Jesus para nós. E ore, fale com Ele. Eu vejo tanta gente dizendo que não precisa de igreja, mas a vida espiritual depois que saiu da igreja está lá embaixo. Coincidência ou não, você precisa se voltar a Deus. Não adianta ficar falando que tem comunhão com Ele, se quando você se fecha no seu quarto, você não fala com Deus. Você não consegue ter um relacionamento com Ele. Algumas pessoas também vivem uma vida dupla. E essa é uma grande tentação para todos nós. E como nós estamos no culto de jovem aqui, eu digo que também é uma grande tentação para os jovens hoje em dia. Ter uma vida certinha aqui na igreja e lá fora no mundo se render às tentações. E isso é uma coisa que nos amarra, nos prende. Isso é de fato uma quarentena. Deus não quer que você tenha essa vida dupla também. Ou seja dele de verdade. Algumas pessoas dizem uma coisa que é muito verdade. Quem está mais ou menos com Deus vive uma vida medíocre. Porque você nem aproveita a plenitude do Senhor, mas também não aproveita a plenitude do mundo. Você tem um pouco de cada. Não vale a pena ter essa vida dupla, não. Você tem que se render a Deus, viver a vida na comunhão com o Senhor. Se entregue a Ele de fato, que não vale a pena vida dupla. Não vale a pena viver de formalismos. Não vale a pena viver fazendo coisas que as pessoas consideram corretas na igreja, se você não tem conhecimento bíblico, se você não tem conhecimento do que Deus te fala na palavra dele. Algumas pessoas dizem, mas eu ouço a voz do Espírito Santo, Deus fala comigo na minha mente. Por que Deus falaria na sua mente se você não ouve o que Ele disse que está escrito já? A gente quer que Deus revele a vontade dEle a respeito de fatos desconhecidos, mas a respeito dos fatos conhecidos, nós não procuramos saber a vontade dEle. Preste atenção, será que essa voz que você está ouvindo é de Deus mesmo? Se essa voz diz uma coisa que é diferente do que está na Bíblia, você vai saber? Se você não estuda a Bíblia? Fique atento a isso, não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado por falsas teorias, falsas ideias, falsos princípios. E não se deixe ser enganado pelo inimigo de Deus, que, como duas crianças perdidas na floresta, ouvem vozes dizendo, essa voz aí gritando para você seguir esse caminho não é Deus, não. Essa voz não é a sua mãe. Às vezes nem ela não sabe o caminho. Escolha hoje ter confiança em Deus e crer nele e fazer a vontade dele. Se entregue, ore de verdade, leia a Bíblia de verdade e a sua vida vai ter uma grande transformação. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, você vai conseguir ter paz e você vai acordar todo dia de manhã com as forças renovadas. Eu te garanto isso, porque é isso que Deus faz na minha vida e é isso que Deus vai fazer na sua vida com a bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por mais um sábado, obrigada pela mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã. Esteja conosco, Senhor, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Não nos deixe, Senhor Deus, ser enganados mais pela voz do inimigo, que nos fala que não vale a pena continuar, que quarentenas, sofrimentos e dificuldades acontecem, mesmo para os que estão contigo. Senhor Deus, nós entendemos nesta manhã que o Senhor também sofre com o nosso sofrimento,
mas que o Senhor já providenciou tudo para que nós um dia estejamos na Tua presença e livres de todos estes males. Esteja conosco, transforme o nosso coração e derrame o Teu Espírito sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, para que nós tenhamos compreensão do pecado, da justiça e também do juízo. Nos encha do Teu amor e dos Teus convites. É isso que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.